Irmãos, nós estamos, tem bastante coisa para acontecer ainda nessa manhã. Muito obrigado, querido. Nós estamos hoje, é o encerramento da nossa série. Eu não sei ao certo, se eu não me engano, eu acho que nós estamos no 8º domingo, falando sobre os 18 dons espirituais, os dons do Espírito listados aí em Romanos, em 1 Coríntios e também em Efésios. E hoje nós vamos encerrar esses domingos. Eu disse que eu não sabia quantos domingos seriam, para vocês não desanimarem, né? Porque se a série também ficar muito longa, aí a pessoa começa a perder o interesse. Então, quando a série for um pouco maior assim, eu não vou falar quantos domingos são, não. Aí você vai vindo, né? E a gente vai crescendo junto. Mas eu tenho recebido testemunhos que colaboram com tudo aquilo que o Senhor está fazendo, despertamento, né, com relação aos dons que Deus tem concedido dentro da igreja, já que somos muitos, mas um só corpo, a fim de que possamos viver para a glória de Deus, para a edificação dos santos e para testemunho dos incrédulos. Amém? E hoje eu vou finalizar, já falei sobre todos os dons, e hoje eu vou focar no dom pastoral que está descrito em Efésios, né, essa vocação celestial a serviço da igreja. Vamos ler lá? Efésios, capítulo 4, nós vamos ler dos versos 11 ao 16. É o mesmo texto, né? Eu já falei sobre apóstolos, profetas, e nós temos aqui pastores e mestres. Mestre, eu já ensinei, e agora nós vamos falar sobre pastores. Então, se você não estava aqui no domingo passado, se você quiser ir lá no Spotify e também no YouTube, nós temos ferramentas. Se você quiser, se você for nosso visitante, tá? Porque se você for membro dessa igreja, é uma obrigação sua ir lá, né, e acompanhar a série da nossa igreja. Porque se você está numa congregação e você não acompanha a série de ensinamentos sobre dom espiritual, você tem que rever se aquela igreja é um lugar onde você queira estar de fato. Agora, se você é um visitante, você quiser lá saber sobre os apóstolos, profetas e os outros dons que nós temos ensinado aqui, é bom que você vá lá no Spotify, no YouTube, tem sido uma ferramenta poderosa. Efésios 4, então, a partir do 11, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Para que ele fez isso? Com vista, com propósito, a fim de que, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, olha só, o texto está dizendo que esses dons que foram concedidos por Deus e são administrados por Deus, ele tem o propósito de aperfeiçoar os santos para desempenho do serviço, a fim de que o corpo seja edificado. Versículo 13. Até que, então existe um tempo. Até quando isso vai ser necessário? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Pouca coisa. A perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Quando que isso vai acontecer, irmãos? É quando o nosso corpo for glorificado e vencemos de uma vez por todas a morte e o pecado. Então, até o último dia da nossa vida, até que todos nós respiremos, Jesus vim com poder e glória sobre as nuvens, nós temos aí o trabalho, o aperfeiçoamento dos santos, desempenho do serviço, edificação do corpo, para que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejais mais como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha, não de Satanás, mas de homens, que pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Dava para ficar uma série, assim, uns 4 domingos só nesse texto, né? Curva sua cabeça, vamos orar nessa manhã. Pai, obrigado por esse privilégio de todos esses domingos nós crescermos de entendimento a respeito dos dons que o Teu Espírito nos concedeu.
Obrigado porque nós tivemos os nossos olhos abertos a fim de entendermos qual é o motivo pelo qual o Senhor administra os dons no teu corpo e a forma como nós devemos usar. Nos perdoe por todas as vezes que nós utilizamos de forma errada esses dons, seja por ignorância, seja com o entendimento, mas eu sei que o Senhor é um bom Pai. O Senhor é misericordioso e nos dá a oportunidade de desenvolver a nossa salvação para que possamos crescer e ser acrescentados pela Tua palavra, para que nós possamos desenvolver a Tua boa obra, a qual fomos criados, ó Pai. Então nós te agradecemos por esse privilégio de que nesse tempo oportuno o Senhor está abrindo os nossos olhos a fim de que nós possamos daqui para frente percorrer a carreira com mais qualidade, te servindo de uma forma melhor em nome de Jesus. Amém. Então nós temos o dom, celestial, o dom pastoral que é concedido por Cristo ressurreto. Então eu já disse isso lá no primeiro domingo. Efésios 4, 7 diz assim, olha, mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Então o dom, ele foi concedido na ascensão de Jesus Cristo. Todos os dons foram concedidos na ascensão de Jesus Cristo. Como eu já disse, eles foram ativados quando nós fomos mergulhados no Espírito de Deus, batizados no Espírito de Deus. Então, sinceramente, a gente já começa daqui identificando alguns distintivos que transmitem a ausência ou não desse dom pastoral. Estamos falando especificamente, nesse domingo, sobre o dom pastoral. Então, você foi inserido no corpo de Cristo? Sim. Nasceu de novo? Sim. Está vendo ainda se o dom pastoral ou se você é vocacionado para o pastoreio? Provavelmente você não é. Porque o Espírito Santo concede os dons na ascensão de Cristo e Ele ativa esses dons a partir do momento que você é mergulhado no corpo de Cristo. Então, essa ideia de, será que eu sou, será que eu não sou? É claro que nós precisamos crescer em entendimento de muitas coisas, mas a latência no nosso coração a respeito dos dons, irmãos, isso aí é uma ativação quando você nasceu de novo. Isso não é algo futuro. Essa perspectiva futura, ela engana muitas pessoas, inclusive em muitos lugares a administração dos dons, ela é administrada pelos homens como um crescimento de carreira. Então, você nasceu de novo, você foi inserido no corpo de Cristo, então esse dom do pastoreio, ele já foi concedido por Cristo e ele é ativado no nosso coração. Isso não quer dizer que você está pronto, isso não quer dizer que você já pode, agora eu vou plantar uma igreja, ou vou ser pastor em algum lugar. Não, existe, a gente vai ver aqui sobre pré-requisitos para alguém que tem a vocação pastoral. Agora, o que você vê são pessoas querendo o pastoreio por motivos errados e de forma errada. Mas não querer o pastoreio, quando há entendimento, já é a resposta de que você não tem esse dom. Ponto final. Você já sabe como que funciona, você não tem a resposta definitiva se sim ou se não, é porque a resposta já é não. Então a carta de Paulo a Timóteo, ela não é para convencer Timóteo a se tornar um pastor. Tem gente que pensa que é para isso. Não, a carta de Paulo a Timóteo é para exortar Timóteo a permanecer na sua vocação, já que Timóteo estava começando a dar uma cambaleada. Timóteo estava vendo algumas coisas, ele estava começando a ir, por isso que Paulo, ele já começa a carta dizendo, eu exorto a você. Então esse termo de exortação de Paulo é justamente para que Timóteo possa permanecer numa vocação que ele sabia que ele tinha. Então, esse termo que nós lemos aqui em Efésios capítulo 8, versículos 8 ao 10, ele indica uma concessão soberana do Cristo exaltado. Olha o que Calvino ele vai dizer. Cristo é o único soberano distribuidor dos dons. Como eu já tenho ensinado nesses domingos, nenhum homem ele pode administrar os dons da forma como ele quer. É Cristo quem é o soberano distribuidor desses dons. Assim, ninguém pode tomar para si a honra do ministério pastoral, senão aquele quem foi chamado por Cristo. Então não é uma mera escolha humana.
É por isso que existem pessoas que escolhem errado da forma errada. Mas é uma vocação divina. Hebreus capítulo 5, versículo 4 diz: ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Então ele está falando sobre essa liderança espiritual. Ninguém escolhe por si só. Ninguém decide, obviamente, que por caminhos certos, segundo as Sagradas Escrituras. Porque existem perspectivas de se tornar um pastor a fim de lucro, a fim de engrandecer o próprio nome. Irmãos, eu não posso trabalhar com o que é falso. Eu tenho que trabalhar com o que é verdadeiro para que nós possamos identificar o que é falso. O que ele está dizendo, o autor aos Hebreus, é que ninguém toma esta honra por si só, por si mesmo, mas ele sabe que ele é chamado por Deus. Então nós vamos identificar aqui nessa manhã algumas características, alguns requisitos, a identidade do pastor, daquele que de fato recebeu esse dom de Deus. Então olha só, o termo grego pastor, ele vai falar sobre poienas, olha que bonito, poienas. Então esse termo, ele vai falar sobre um pastor de ovelhas. Porque a mentalidade dos escritores bíblicos, quando vão fazer essa analogia, né, o próprio Jesus, ele vai falar sobre a responsabilidade de um pastor de ovelhas, que ele implica nutrição, proteção, disciplina e liderança espiritual. Então, a autoridade que um pastor recebe, ela não é sobre as pessoas, ela é em favor das pessoas. Implica nutrição, proteção, disciplina e liderança. Então, olha só, João 10:10, todo mundo conhece esse texto, né? Tem gente que até fala ele errado. Eu já vou até falar aqui para você não falar errado e ficar constrangindo. Porque o diabo vem para matar, roubar e destruir. Esse texto não fala do diabo. Esse texto está falando do ladrão, mas o Satanás não é ladrão, mas esse texto não está falando de Satanás. Tanto que no versículo 11, Jesus está dizendo assim, olha, eu sou o bom pastor, e o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Então o que está escrito no versículo anterior? Que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Quem que é esse ladrão? É um mercenário, é o mau pastor. Cristo é o bom pastor. Cristo é o modelo. Ele está dizendo, eu sou o bom pastor, ele está dizendo, eu sou o modelo. Mas ele concede o privilégio a outros, conforme está escrito em João, capítulo 21, versículo 16, quando Jesus ele ordena no diálogo com Pedro, você me ama? Tem revelação a respeito do meu amor? Então você responde com o apacentamento de ovelhas. A resposta de Pedro ao amor a Jesus é apacentar as ovelhas. E quando nós falamos sobre um pastor de ovelha, nós estamos falando sobre a implicação de nutrição, proteção, disciplina e liderança espiritual. Então eu estou falando sobre proteção porque João 10 ao 13, João capítulo 10, versículo 10 ao 13 diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Então, eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. Versículo 11, eu sou o bom pastor, Jesus dizendo, o bom pastor é o que dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. E então o lobo arrebata e dispersa. O mercenário foge porque o mercenário não tem cuidado com as ovelhas. Alguém que tem uma vocação pastoral, ele tem esse ímpeto de proteger as pessoas, de proteger as ovelhas contra as heresias, proteger contra ataques externos. Não é aquele cara que quando vai ver um problema, ele vai fugir e vai deixar você abandonado. Você está com algum problema aí? Você que se vira na sua vida. Não, irmãos. Essa proteção, ela é uma implicação do dom pastoral. Disciplina, 2 Timóteo capítulo 4, versículos 2 e 3, diz assim, olha, Paulo instruindo a Timóteo, pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade, ou seja, paciência e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, com que sentido? Com cera nos ouvidos.
Então, disciplinar as pessoas é uma implicação de um dom pastoral. Você não vai ver texto na Bíblia que vai falar sobre a pregação da palavra que não tenha algo relacionado à correção, repreensão e exortação. Não tem. Nossa, todo domingo a gente é disciplinado aqui. É porque tem um motivo, irmãos. Não é só porque eu sou chato, não. Eu sou chato. Glória a Deus. Eu sou chato, irmãos. Eu tenho que admitir, eu sou bastante chato. Mais do que vocês imaginam. Mas a disciplina, ela é uma implicação do dom. Já que pregar a palavra corresponde a corrigir, repreender e exortar. Também vai falar sobre uma liderança espiritual. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Olha a instrução bíblica do autor aos Hebreus. Obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas. Misericórdia. Para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não é proveitoso para vós. Esse termo grego aqui de guias, ele é um termo que dá a ideia de líderes espirituais, especialmente presbíteros, que nós chamamos de pastores. Então, onde também são descritos como os que vos pregam a palavra de Deus. É o que nós vamos ler aqui no contexto de Hebreus. Então, quem são esses guias? São os vossos pastores. Então, o que o texto está dizendo? Obedecei os vossos líderes espirituais e sejam submissos a eles. Ou seja, existe uma implicação de uma liderança espiritual. Pedro, quando que eu não devo obedecer uma liderança espiritual? Quando essa liderança espiritual não estiver obedecendo às Sagradas Escrituras. Ponto. Então, se é algo que quebra, que corrompe as Sagradas Escrituras, as doutrinas das Sagradas Escrituras, então nós estamos liberados. Mas a partir do momento que você se submete a uma igreja local, a instrução, na verdade o imperativo é: obedeçam seus líderes. Ou então você não confia que aquela pessoa foi colocada lá por Deus. Liderança espiritual é uma implicação do próprio dom de pastoreio. Então eu estou falando isso tudo para você ir se analisando. Guias, olha só, velam por vossas almas. Irmãos, aqui está uma dimensão pastoral e espiritual de uma liderança, né, do pastor. E o termo aqui é como se ele fosse um zelador da alma do povo de Deus. Então está falando sobre velar pelas vossas almas, é trabalhar em prol do crescimento das vossas almas. Como quem deve prestar contas. Olha o tamanho da responsabilidade diante de Deus de um pastor. E é por isso que o que tem que ser exigido é o zelo doutrinário. É uma vigilância moral, é um cuidado pessoal. Irmãos, eu não sou apenas um administrador dessa igreja. Eu sou um vigilante dessa igreja. Eu vigio isso aqui. Então é por isso que de todo mundo aqui eu sei um pouco. Porque eu sei que isso está implícito na questão pastoral. Então essa vocação pastoral, ela é um desejo santo que foi dado pelo próprio Deus. Mas existe uma outra perspectiva também. Olha só, 1 Timóteo capítulo 3, verso 1 ao 7. 1 Timóteo capítulo 3, versículos 1 ao 7. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo, a palavra bispo aqui, ele seria traduzido como um supervisor. O bispo é o supervisor. O pastor, ele supervisiona a igreja. Então, olha só, o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado a muito vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, porque se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo.
Então existe uma aspiração piedosa quando falamos sobre o episcopado, mas isso não pode ser uma ambição carnal, a fim de que nós possamos engrandecer o nosso próprio nome, ou a fim de que possamos juntar recursos. Olha o que John Stott ele vai dizer: a verdadeira aspiração ao ministério é uma resposta à vocação divina, movida por um zelo pela glória de Deus, cuidando do povo. Então nós temos um zelo pela glória de Deus e nós correspondemos como? Cuidando do povo. Então esse episcopado que vai falar sobre essa supervisão cuidadosa, olha o que está escrito lá em Atos capítulo 20, versículo 28, justamente para a gente poder entender essa questão da supervisão. Atos capítulo 20, 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, ou seja, supervisores, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o próprio sangue. Então vocês não são minhas ovelhas, vocês são ovelhas de Cristo. Amém? Todos nós aqui pertencemos a Jesus. Mas existe algo que foi concedido pelo próprio Espírito a fim de que homens possam ser supervisores, pastorear a igreja de Deus, porque Ele quem comprou e foi Ele quem concedeu essa liderança espiritual. Como que pastores bíblicos são uma bênção dentro do corpo de Cristo. Mas o que nós lemos aqui foram de requisitos essenciais para alguém que almeja o episcopado. E eu quero trabalhar isso aqui nesta manhã, porque esse parágrafo que nós lemos aqui, ele vai falar de uma lista que qualifica ou desqualifica, que qualifica de requisitos morais e espirituais para o ofício do episcopos, traduzido como bispo aqui, ou supervisor, no nosso caso, o pastor. Então essa função, no contexto do Novo Testamento, ela é intercambiável. A gente pode ver isso com presbíteros. Então são líderes da igreja, né? Se você estiver anotando aí, Tito capítulo 1, 5 ao 7 e Atos 20, 17 ao 28, vai fazer essa intercambialidade dentro do grego, falando sobre presbíteros, bispos, pastores. Eles são intercambiáveis porque eles estão correlacionados. É a mesma função, mas com palavras diferentes, dependendo aí do contexto. Então vamos trabalhar um pouco esse texto. No versículo 1, Paulo ele começa dizendo o seguinte: olha, fiel é a palavra. Se alguém aspira o episcopado, excelente obra ele almeja. Então ele está falando o seguinte, olha, ele já começa dizendo, pistos rulogos, é grego para dizer, fiel é a palavra. Então essa é a forma de Paulo declarar que existe uma autoridade máxima na palavra. Então não é opcional, não é eu concordo ou não concordo. Existe uma lista e ele está dizendo, fiel é a palavra, a autoridade máxima vem da palavra de Deus. Mas o fulano não faz dessa forma. Tanto faz o que o fulano faz. O que será cobrado é o que está descrito na própria palavra de Deus. E ele está dizendo, aquele que aspira uma boa obra. Então esse aspirar está falando de um desejo incessante, irmãos. Não está falando sobre uma ambição carnal, mas um anseio piedoso. É algo que queima no coração, é algo que você sabe que muitas vezes você não está pronto, mas aquilo queima no seu coração e você sabe a direção que você tem que percorrer. Então ele vai chamar isso de boa obra, porque o episcopado ele não é uma honra, mas é um serviço de alta responsabilidade. Calvino ele vai dizer o seguinte, não é dignidade, mas é um labor santo. Acreditem em Calvino, é um labor santo. Então, no versículo 2 ele vai dizer, é necessário que o bispo seja irrepreensível. Então ele começa a lista dizendo, olha, fiel é a palavra. Então é necessário, é um pré-requisito, não é opcional, que o bispo seja irrepreensível. O que é isso? Indica uma exigência moral objetiva. Então não é opcional. É irrepreensível, está dizendo que essa pessoa não tem acusações legítimas contra ela. Não qualquer acusação. O fulano falou isso, o fulano falou aquilo. Irmãos, cadê a prova? Tem que ser uma acusação legítima.
essa pessoa ela tem que viver uma vida de integridade pública. Ele tem que ser irrepreensível. E a lista a seguir é esposo de uma só mulher, sóbrio, eu vou falar sobre isso. Esposo de uma só mulher, sóbrio, modesto, porque ele está descrevendo o caráter de domínio próprio. Então ele não está falando sobre dons espetaculares, ele está falando de alguém que vive uma vida modesta mesmo. Mas alguém que vive uma vida modesta e que é irrepreensível, ou seja, não tem acusações legítimas contra ela, porque não adianta. A pessoa está num cargo de pastor, mas se ele sair na praça, ele não consegue nem atravessar a rua, porque está devendo a praça toda. Isso não adianta. Ou tem várias acusações legítimas, ou seja, fundamentadas contra essa pessoa. Está desqualificado para... E aqui a gente está falando sobre almejar o episcopado. Não é nem aqueles que já estão, é ainda o almejar. Então... lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2, está dizendo, é necessário, pois que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. Então existem várias não, mas algumas interpretações a respeito de esposo de uma só mulher. Obviamente eu vou trazer aqui ao que aos olhos da nossa teologia faz mais sentido, mas no final eu vou falar uma outra coisa para que vocês também entendam melhor isso. A língua grega, ela funciona diferente da língua portuguesa. Então é por isso que é complicado você ficar fazendo exegese de texto no português. Principalmente de termos que não existem na língua original. Então, para ser um exegeta, você tem que ir no texto original, a fim de que você possa não cometer erros. Mas isso aí eu estou falando para quem é mestre, para quem é pastor. Tá bom? Não estou falando que isso é uma obrigação de todo mundo saber o grego, saber o hebraico, não é isso que eu estou dizendo. Eu só preciso explicar isso para vocês, porque quando nós vamos para o grego, nós temos a expressão mias, que é um genitivo singular feminino, que foi traduzido para o português uma, quando ele diz esposo de uma só mulher. Então a expressão uma é um genitivo singular feminino, que foi traduzido da expressão mias. E nós temos também a outra expressão, ginaikos, que é um genitivo para mulher ou para esposa. E quando ele fala sobre homem, é a expressão aner, homem ou por extensão marido aqui no contexto. Então a tradução literal desse texto seria melhor traduzida como homem de uma só mulher ou marido de uma só esposa. Então, o que estava acontecendo naquela época? Era basicamente uma proibição à poligamia. Esta é uma leitura mais direta, principalmente dos conservadores tradicionais, que o pastor, ele deve, o que eles estavam tratando aqui, é que o pastor ele não poderia ser casado com mais de uma mulher. Ah, mas existia poligamia? Principalmente na cultura greco-romana e também presente entre alguns judeus. A poligamia existia, embora não fosse comum entre os crentes, é um fato. Mas Calvino ele vai dizer o seguinte, Paulo proíbe a poligamia e também qualquer forma de imoralidade conjugal. O pastor deve ser modelo de pureza e de fidelidade. Então nós estamos falando sobre uma proibição de poligamia? Sim, mas a gente vai descer um pouco mais também. Porque existe um pré-requisito para a fidelidade conjugal total, que não é só questão de adultério ou de infidelidade. Muitos reformados, como o John Stott e o D.A. Carson, eles vão argumentar que essa frase, ela significa um homem completamente fiel à sua esposa. Está falando sobre o coração e sobre a conduta. Olha o que John MacArthur vai dizer. Não se trata do estado civil apenas, mas de caráter. Um homem devotado exclusivamente à sua esposa, em pensamento, palavra e ação. É aquela questão, perto da esposa age de um jeito, longe da esposa age de outro. Dá para saber, gente. Não tem ninguém bobo, mas não. Então existe uma restrição a homens casados uma vez. A gente não vai falar aqui hoje sobre divorciados ou recasados, mas alguns vêm aqui com uma restrição a homens que tenham sido casados uma única vez, entendem que essa é a instrução bíblica. Especialmente no contexto de divórcio dessa era comum que nós vivemos, como isso está tratado de uma forma tão banal, né? Contudo, muitos teólogos, e a gente precisa também falar sobre isso, que muitos teólogos reformados rejeitam essa leitura de falar sobre divórcio ou não divórcio. Pois Paulo aqui ele não está exigindo nem que o bispo seja casado.
próprio não era casado. Mas ele está dizendo o seguinte, olha, se você for casado, seja fiel à sua esposa. Então, existe uma restrição para o novo casamento para o cristão, irmãos. Eu não sei se vocês sabem disso, mas existe uma restrição para o novo casamento para quem é cristão. E assim também é para o pastor. Um novo casamento, por exemplo, segundo as Escrituras, só é permitido pela morte do cônjuge, por imoralidade sexual do cônjuge ou por abandono do cônjuge. Se não for nada disso, não é permitido um novo casamento, ou então a pessoa está em adultério. Se isso é para o cristão, imagina para o pastor, que é líder da comunidade local. Deve ser por isso que os discípulos chegaram para Jesus e falaram, se é assim é melhor nem casar. Versículo 3, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. Então é uma lista de excessos. Ele está trabalhando aqui a moderação anteriormente, e aqui ele está falando sobre os excessos. E ele vai falar que esse tipo de vida em excesso, ele mancha o testemunho do pastor. Seja bebida, seja violência, amor ao dinheiro, tudo isso ele está trazendo, falando, olha, tem que ser cordato. O que é cordato? Equilibrado. Ele tem que ser justo, é alguém equilibrado. Então não pode ser dado a muito vinho, violento, porém cordato. Inimigo de contendas, não avarento. Já viu crente que gosta de sentar na mesa para poder fazer contenda? Aqui não tem não, graças a Deus. Mas lá em Minas Gerais, eu vim de Minas, tá? Eu posso falar, eu sou mineiro, eu sou de Belzonte. Lá em Minas Gerais tem uns crentes lá que gostam de contenda, de falar mal dos outros, de abrir a boca para poder... Aqui, graças a Deus, não tem. Mas tem pastor que gosta de fazer contendas. É por isso que a instrução é, ele tem que ser não só não fazer, ele tem que ser inimigo, ele tem que se levantar contra, não avarento. Aí versículos 4 e 5, que governe bem a própria casa, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como que vai cuidar da igreja de Deus? Então a ideia aqui é que a casa, ela é um microcosmos da igreja. A liderança doméstica vai revelar uma capacidade de liderança pastoral. Como que vai liderar famílias se não consegue liderar a própria família? Não faz sentido. E essa palavra governar aqui é liderar mesmo. O homem é o cabeça do lar. Mas não é liderar com autoritarismo, é liderar com cuidado e uma disciplina amorosa, como o próprio texto vai dizer. É por isso que a gente não pode ser passivo. O mais fácil é ser passivo, irmãos. O mais fácil é ser passivo. Mas a liderança, o governo, ele foi dado a Deus para o homem, a fim de que ele possa liderar a sua própria casa e assim ser qualificado para liderar outras famílias. Versículo 6, não seja neófito. O que é neófito? Um novo convertido, novo na fé, inexperiente na fé, não passou por nada, não conhece nada. Hoje em dia nós vivemos num contexto onde o cara ele é do mundo, ele tem não sei quantos milhões de seguidores, aí ele converte, na outra semana é chamado em conferência para poder pregar, porque é famoso. Mas o que Paulo está dizendo é, fiel é a palavra, seremos cobrados de acordo com a palavra, não é de acordo com a atualidade, com a cultura, isso não importa. Então não pode ser inexperiente na fé. Por quê? Porque ele está sujeito a orgulho. O pastor, ele não pode ser promovido antes de ter maturidade espiritual testada, irmãos. Ele tem que ser experimentado. E eu posso aqui refletir as palavras de Calvino quando ele disse, Deus ele não unge os preceptados. A Bíblia não diz que nós temos que impor as mãos sobre pessoas a fim de ordená-las para o pastoreio de forma rápida, mas a Bíblia vai dizer, vocês não devem fazer isso de forma precipitada. Versículo 7, bom testemunho dos de fora. Nossa, converti semana passada, quero ser pastor, eu tenho essa latência no meu coração, eu sei que essa é a minha vocação. Então, agora você começa um caminho de preparação. Porque aqui também não, graças a Deus, eu acho que nessa cidade não deve ter não. Mas lá em Belo Horizonte, para você ter ideia, tem pastor que não tem teologia, gente.
Alguém aqui gostaria de ser operado por um médico que não tem medicina? Um dentista que não fez odonto? Mas a sua alma, você confia em alguém que não se prepara, já que ele deve ser zeloso pela sua própria alma e prestar contas? Nosso problema é que os nossos olhos estão naquilo que é passageiro e não naquilo que é eterno. Ah, Pedro, mas existem homens e mulheres de Deus que não fizeram uma faculdade teológica. Eu não estou medindo se a pessoa é ou não homem ou mulher de Deus. Eu estou falando sobre os pré-requisitos da palavra que é fiel de alguém que deve ser apto para ensinar. Quem não se assenta numa cadeira para aprender não tem a qualificação para ensinar, irmãos. Então ele vai dizer o seguinte, olha, bom testemunho, versículo 7, bom testemunho dos de fora. Então o ministério pastoral, ele envolve um testemunho público. Ou seja, eu não posso ter uma vida da dualidade moderna. Ah, aqui é a minha vida secular e aqui é a minha vida sagrada. Não existe isso. Nem para o cristão e muito menos para o pastor. Para quê? Para que nós possamos evitar escândalos ou apenas uma reprovação mesmo. Isso não pode acontecer. Então, é uma vergonha pública. Essa palavra opróbrio significa vergonha pública. Então, e ele vai terminar a palavra falando sobre laço do diabo, ou seja, uma ocasião que Satanás ele oportuna para os crentes e para alguém que almeja o episcopado de desonrar o evangelho por intermédio das suas práticas. Isso não pode acontecer. Tem que haver bom testemunho dos de fora. Então não é aqui eu sou crente, lá fora você também é cristão, você nasceu de novo também. Então quero citar para vocês alguns autores. Calvino ele vai dizer o seguinte, olha, não se trata aqui de talentos naturais, mas de virtudes espirituais que testificam a ação regeneradora do Espírito em um homem. Lutero vai dizer, o pastor deve ser mais conhecido por seu caráter do que por seu carisma. Ele é um modelo de vida e de doutrina. Matthew Henry vai dizer, o ministério é uma obra espiritual e não deve ser entregue a homens inexperientes ou a homens impulsivos. Então existe um critério à vocação pastoral. E a igreja ela deve reconhecer esses sinais evidentes de maturidade espiritual antes de ordenar um homem ao ministério. Então a avaliação do caráter é acima dos dons. Lembra da igreja de Corinto? Fluindo em todos os dons, e Paulo vai dizer, vocês são tudo carnais. Vocês não estão evidenciando o maior fruto do Espírito, que é o amor. Então, dom sem caráter compromete a liderança. O pastor, ele é um modelo público, é um modelo doméstico. E aqui, gente, eu não estou falando de perfeição. Mas dá para você saber quando é e quando não é. Porque deslizada, irmão, todo mundo vai dar. Mas dá para você saber quando o cara tem um estilo de vida que não corresponde. E quando aquilo é a natureza dele. O pastor ele é um modelo público, doméstico. Então a casa ela tem que ser o nosso primeiro ministério, sim, de fato. E isso é uma formação contínua. O mesmo chamado ao ministério exige formação, discipulado, tempo. Não existe ninguém que está pronto para nada. Estamos todos nós desenvolvendo a nossa salvação e temos a necessidade de crescimento, de clareza espiritual. Mas Tito, capítulo 1, versículo 9, ele vai dizer o seguinte, olha... Tito, capítulo 1, verso 9. Apegando-se firmemente à palavra fiel. Está conversando com Paulo. Né? Que é segundo a doutrina. De modo que tenha poder tanto para exortar, como para convencer os que contradizem. O que isso significa? É uma capacidade espiritual de ensinar com fidelidade. Lembra que quando eu falei sobre o dom de mestre, eu expliquei. Todo pastor deve ensinar, mas nem todo professor é pastor. Nem todo mestre é pastor, mas todo pastor tem que ser mestre. Porque uma das principais funções de um pastor é apacentar, dar pasto. Então Lutero ele escreveu o seguinte, o principal ofício do pastor é pregar fielmente a palavra, pois sem ela o rebanho perece. Então o ensino com poder é distintivo da vocação pastoral. Eu infelizmente consigo observar
Muitos pastores que eu conheço que deixaram a pregação e a oração como algo periférico em suas vidas ministeriais, a fim de promover outras coisas. Irmãos, eu como pastor, eu devo visitar vocês, assim como vocês devem me visitar. Eu devo me preocupar com vocês, assim como vocês devem se preocupar comigo. Isso aí é para todo cristão. Eu faço mais porque eu tenho que ser modelo na igreja. Eu não estou aqui falando para a gente viver em comunhão, sendo que eu não estou exercendo a disciplina espiritual da comunhão. Não faria sentido. Mas quando nós falamos sobre o dom do pastoreio, Lutero, os reformadores, os pais apostólicos, eles entenderam muito bem dizendo, olha, aquela pessoa, ela tem que separar a sua vida para a preparação, pregação da palavra, está separada para a oração. Isso vai matar as nossas carreiras, isso vai matar os nossos sonhos, isso vai matar as nossas ambições. Você vai padecer, vai passar necessidade, e é isso mesmo. Glória a Deus. Ah, eu quero construir uma grande carreira. Próximo. Próximo. Ele vai falar também, lá em cima, e eu separei aqui de forma intencional, que o presbítero ele tem que ser hospitaleiro. A hospitalidade, ela revela um pastor com coração aberto, generoso. É um cara acessível, irmãos. É uma prática de misericórdia da comunhão cristã. Eu fico sabendo de relatos de pessoas que congregam anos numa igreja e nunca foi na casa do pastor, que o pastor nunca foi na casa dele. A hospitalidade não fala só de receber os de fora, fala de receber os de perto. É de abrir as nossas casas, de termos comunhão. É claro que ninguém aqui vai ficar, né, o tempo todo na casa de ninguém, inclusive o próprio livro de Provérbios fala, ó, não é bom que você fica também indo demais, porque senão a pessoa vai enjoar da sua cara. Mas eu já escutei a barbaridade de alguém que se considera pastor de uma igreja dizer que ninguém vai na casa dele porque ele não quer fomentar a idolatria no coração dos irmãos. Quem que esse cara pensa que é? Calvino ele vai interpretar que o pastor hospitaleiro ele deve estar disposto a abrir a sua casa aos que necessitam, tanto os estrangeiros como os irmãos, demonstrando caridade cristã. Todo mundo que chegou nessa igreja, que decidiu, né, por permanecer aqui, eu falei assim, vamos nos encontrar? Vamos. A prioridade sempre é onde? Ou é na minha casa ou é na sua casa, irmãos. Você acha que eu não poderia marcar aqui na igreja? Poderia. Claro que poderia. Mas enquanto eu tiver a capacidade, a possibilidade de estar presente numa mesa, seja na minha casa ou seja na sua casa, com raras as exceções que por motivo de agenda, alguma coisa, nós nos encontramos numa padaria ou no restaurante. São raras as exceções, mas normalmente ou é na minha casa ou é na sua casa. Por quê? Porque o pastor ele tem que ser hospitaleiro. Ele tem que gostar dessas relações, porque senão não faz sentido também. Então, as funções primárias de um pastor segundo as Escrituras. Primeiro, pastorear o rebanho com zelo e vigilância. 1 Pedro capítulo 5, versículos 2 e 3 diz: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer. Pastorear o rebanho com zelo e vigilância. Então olha só, eu não mando aqui na vida de ninguém. Já tentei mandar na vida de alguém aqui? Gente, eu não estou conseguindo mandar direito nem na minha filha. Mas eu tenho visto algumas pessoas indo em alguns lugares aí, escutando algumas coisas que eu vou te falar, viu? Brincadeira. O meu serviço aqui é trabalhar com zelo e vigilância para que vocês parem de comer porcaria, gente. Porque nós nos tornamos aquilo que nós nos alimentamos. E um pouco de fermento leveda toda a massa. E vocês estão achando que não tem nada a ver. Senta, escuta uma porcaria daqui, senta, escuta uma heresia de lá, fica
textos que não correspondem, ou você acredita que isso aqui é uma igreja saudável, ou você não acredita. Dois, edificar o corpo de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Edificar o corpo de Cristo. Todos os dons que Deus concedeu a alguém que é pastor, é para a edificação do corpo de Cristo. Não existe nada que é para a própria edificação, no sentido de exaltar o nosso nome, ou como se isso fosse um crescimento hierárquico. Não, eu sou só um irmãozinho da igreja, depois eu vou virar um missionário, depois eu vou virar um diácono, depois eu vou virar um presbítero, um pastor, né? E aquela velha piada que vocês já conhecem. Apóstolo, pai apostólico, semideus, aí vira uma quadrilha. Você já sabe como é que funciona. 3. Combater as heresias e proteger a sã doutrina. Atos capítulo 20 e 29. Porque eu sei que depois da minha partida, Paulo falando, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Preste atenção. Essa ideia de que o fulano ele prega a heresia, mas ele é gente boa. A Bíblia ele chama de lobos vorazes que não pouparão o rebanho. A Bíblia chama de ladrão que vem para matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir quem? Você está chamando de gente boa quem a Bíblia está chamando de ladrão da sua alma. Acorda. Tem coisas que não há diálogo. O teólogo J. Packer vai dizer: o pastor ele é um guardião doutrinário, tanto quanto um cuidador de almas. Olha o que está escrito lá em 1 Timóteo, capítulo 5. Vamos ler o 17 e 18. Porque aqui eu quero entrar numa segunda parte. Deixa aberto aí que eu quero entrar nessa segunda parte aqui. Então, esses são os pré-requisitos para alguém que almeja o episcopado. Esses são os distintivos elementares de alguém que almeja o episcopado, de alguém que é um pastor. Então, quando a gente está falando sobre distintivos, sobre pré-requisitos, a gente está falando sobre uma lista que também ela pode qualificar ou desqualificar alguém que já está numa posição. Porque essa posição também ela não é irrevogável. Eu sou o pastor plantador dessa igreja. Eu com a minha família, nós iniciamos a plantação dessa igreja no dia 24 de abril do ano de 2022. Mas a partir do momento que eu viver uma vida em pecado, e eu for questionado pelos os meus irmãos e eu não dar ouvido, eu estou desqualificado para estar aqui em cima como pastor dessa igreja, irmão. É o que a Bíblia diz, é o que as Escrituras dizem. Então, falamos tudo isso a fim de que você possa eu almejo o episcopado. Irmãos, da pandemia para cá, existe uma literatura dizendo que 60% dos pastores que estavam em atividade abandonaram o pastoreio. 60%. 60% abandonaram o pastoreio. Então, hoje em dia, identificar um vocacionado não está fácil, não. Não está fácil. Então, vamos replicar a oração, dizendo: olha, os campos estão largos, brancos e prontos, mas poucos são os trabalhadores também nessa área. Então, um pastor bíblico, um pastor que se esmera na palavra, é uma bênção para o corpo de Cristo, irmãos. Nós somos privilegiados de conhecer pessoas assim, de nos relacionar com pessoas assim. Mas existe uma bolha, que quando a gente sai dessa bolha, a gente vê que infelizmente essa não é a realidade da maioria. É como se fosse o Instagram. Você acha que a realidade é tudo aquilo que você vê, quando que aquilo ali é só uma bolha. Quando você estoura aquela bolha, você percebe assim, misericórdia. Porque cada mesa que eu sento e cada coisa que eu escuto de vocês, que eu falo, Jesus amado, esse daí eu até quero virar pós-tribulacionista só para ele passar pela tribulação. Às vezes eu quero.
Mas eu quero também trabalhar um outro lado aqui nessa manhã, porque é o seguinte. Eu sempre aperto para o lado do pastor. Se você escutar todas as séries, inclusive Eclésia, eu sempre aperto para o lado do pastor. Eu sempre falo isso, eu dou tiro no meu pé, eu acabo com a minha autoridade, eu sempre pego para o lado do pastor. Mas eu quero dar uma instrução para vocês aqui nessa manhã, porque tem coisa que tem que parar de ser orgânico, a gente está crescendo. Tem coisa que já tem que ser mais intencional. Olha alguns textos que eu vou ler aqui, presta atenção. 1 Timóteo 5, 17, 18. Devem ser merecedores, considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, pois toda a escritura declara, não amordace o boi quando pisa no trigo, e o trabalhador, ele é digno do seu salário. Lá vem o pastor pedir aumento. Não, por enquanto não. Então olha só, dobrados honorários, está falando de um sustento material adequado, isso é uma honra pública. É uma analogia do boi que é utilizado aqui, é para dizer que o pastor ele deve trabalhar com liberdade e sem negligência, obviamente, mas ele tem que ser sustentado pelo fruto do seu ministério, a fim de que ele não possa ficar pensando naquilo que ele tem que fazer fora ministério. Então a igreja local, ela deve sustentar financeiramente os pastores com dignidade, irmãos. E outra coisa, devem honrá-los publicamente, não os reduzindo a meros funcionários. Gálatas capítulo 6, versículo 6, diz assim, olha, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Então esse verbo aqui, sobre ser participante, faça participante, ele indica uma comunhão prática, e no original, especialmente de bens materiais. É uma doutrina da reciprocidade espiritual. Quem recebe alimento espiritual deve retribuir com generosidade também material. É o que o texto está dizendo. Então a membresia de uma igreja, quando existe um pastor bíblico, essa membresia deve reconhecer o valor da instrução bíblica. E como que a gente corresponde? Com gratidão, promovendo o sustento daqueles que ministram. Eu vou chegar no final e você vai entender porque que eu estou lendo esses textos. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Eu já li, mas quero ler novamente. Hebreus 13, 17. Obedecei os vossos guias, sejam submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria, não gemendo, porque isso não é proveitoso para vós. Então, velar pelas vossas almas é uma função pastoral. E de fato, irmãos, é uma responsabilidade alta, é muita exigência. Então, a tristeza pastoral, ela é causada muitas vezes pela desobediência. E isso prejudica a própria igreja. A gente instrui, a pessoa não obedece. A gente instrui, a pessoa não obedece. A gente instrui, a pessoa não obedece. É por isso que muitos incorrem no autoritarismo. O que o texto está dizendo aqui é que a igreja ela deve colaborar com alegria. E qual é a forma de colaborar? Submissão. Claro que não é um temor cego. Eu não estou falando aqui de um temor cego. Qualquer coisa. Não, tem que estar submisso à palavra, obviamente. Mas isso tem que ser feito com reverência à palavra. É uma função pastoral, irmãos. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12 e 13. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 12 e 13. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Então ele está falando sobre aqueles que presidem no Senhor. Ele está falando sobre uma autoridade pastoral que é delegada pelo próprio Cristo. E o amor e a consideração são respostas adequadas a alguém que tem zelo pastoral.
Então, valorizar, irmãos, encorajar os pastores, honrá-los publicamente, isso não é antibíblico, não. Respeito e cooperação ativa, isso não é antibíblico. A gente não está falando aqui de bajulação. Porque bajulação é quando você faz para que o benefício volte para você mesmo. Pedro, eu estou vendo todos esses versículos, na verdade eu não acabei, vou terminar aqui, que aí eu vou finalizar. Romanos capítulo 5, versículo 27. Romanos capítulo 15, na verdade, Romanos capítulo 15, verso 27. Porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Irmãos, é um princípio de cooperação espiritual e material. Isso está nas Escrituras. Não é porque um bando de gente vive a forma errada que a gente tem que rasgar as Escrituras e falar, também não vou fazer mais nada. Paulo está aplicando isso ao sustento dos ministros do Evangelho de forma geral. Então, membro de uma igreja deve ver o sustento pastoral como uma resposta a Deus, como uma gratidão, irmãos. Isso não é um fardo. Isso não pode ser um fardo para a vida da igreja. Então, os reformadores que já trabalharam com essas problemáticas na vida da igreja no passado, isso também não é algo novo, vão dizer a respeito disso. Comentando 1 Timóteo capítulo 5, verso 17, Calvino diz o seguinte, olha, não basta que os pastores sejam sustentados, é necessário que a igreja honre e os considere em sua dignidade, pois são ministros de Cristo para a edificação do povo. Isso é Calvino falando há muito tempo atrás. Porque já tinha esse problema na igreja. John Owen vai dizer o seguinte, olha, a negligência no cuidado com os pastores é o primeiro passo para a corrupção de uma igreja saudável. Por que eu estou falando sobre isso tudo? Vou voltar lá onde eu disse. Eu, desde que comecei a plantar essa igreja, eu sempre bato nos pastores. Na liderança, eu sempre falo, não, isso aqui, inclusive me exponho aqui várias vezes. Mas chega desse negócio de você falar que está numa igreja saudável. Chegou a hora de você se tornar uma igreja saudável. Então, se eu estou aqui zelando pela sua alma, expondo a palavra, e você está vendo isso, você precisa corresponder com isso, irmão. Não concordo. Então faz o seguinte, pelo menos fecha a boca. Não faça maledicência aqui no nosso meio. Porque se uma honra pública agora vira bajulação, se você não quer participar, irmão, tanto faz. Mas daí ficar fomentando coisa na vida de outras pessoas a fim de chegar no meu ouvido, pelo amor de Deus. A gente não trabalha com obrigatoriedade aqui, irmãos. Não trabalhamos. Desde o começo. Mas se tem uma coisa que eu subo nessa plataforma e eu tenho, nesses 3 anos, é zelo pela palavra de Deus. Ninguém pode chegar aqui nessa igreja e falar que eu subi aqui nessa plataforma e entreguei uma água, uma sopa rala para vocês nesses mais de 3 anos de igreja. Ninguém pode falar isso. Então, se você está nessa igreja e me vê como pastor dessa igreja, porque sinceramente, já vão falar que eu vou mandar a gente embora de novo. Preste atenção. Se você não me vê como pastor dessa igreja, irmãos, procura uma igreja para você ser pastoreado. Porque o supervisor dessa igreja sou eu. Amém? Mas eu também oro para que Deus ele possa despertar outras pessoas, irmãos. Porque a literatura diz que passou de 200 pessoas, nós precisamos de ter mais de um pastor, mais de um supervisor. A gente precisa de homens que sejam despertados a fim de largar a sua vida, largar tudo que tem, tudo que é, a fim de que seja, irmãos, ferido pela igreja. Porque vocês foram feridos, eu vou te dizer uma coisa, eu fui muito mais. Vocês acham que eu não sou experimentado na fé? Você pode olhar para mim, O Rodrigo falou que eu estou com roupa de menino hoje, Eu ganhei presente no meu aniversário e também eu fui chamado a atenção para poder usar o presente. Então está aqui, estou parecendo um adolescente. Eu fiz 38 anos, irmãos, eu tenho 38 anos de caminhada no Evangelho. Eu sei o que eu estou falando. Escutem o que eu estou dizendo. Vocês foram feridos? Eu já fui ferido muito mais. É porque nas mesas eu não fico falando de mim, porque senão não vai prestar muito, eu vou roubar muito tempo. Pois tudo que vocês já passaram, irmãos, eu também já passei.
porque infelizmente todos nós viemos de um mesmo contexto. Então, se eu estou aqui zelando por vocês, pela alma de vocês, vocês devem corresponder. Várias vezes, quando eu termino a pregação aqui, não é o caso de hoje, apesar de ser uma palavra dura e eu estar falando, mas tem vezes que eu desço dessa plataforma aqui, o meu pensamento é: nossa, hoje a pregação foi terrível. Nossa, Deus, hoje foi terrível. Aí vem um irmão, vem outro, e é uma palavra de encorajamento. Nossa, pastor, bênção, tocou no meu coração. Aí eu já fico mais, né, não que eu dependa, né, disso, mas esse encorajamento, irmãos, ele faz parte da vida da igreja. É uma correspondência mútua. Então, presta atenção. Se você tem medo de que a idolatria seja gerada nesse lugar, irmãos, eu já estou à frente há muito tempo. Idolatria é algo que não acontece nesse lugar. Aqui não tem nome de homem sendo engrandecido em lugar nenhum. Aqui não tem cara de ninguém que é a cara da igreja. Eu sei ter discernimento quando é bajulação, quando não é bajulação. Mas daí agora a gente também ser contra os princípios bíblicos por causa de apenas uma preferência pessoal, pelo amor de Deus. Então que nós possamos crescer nisso também, a fim de que os dons sejam administrados da forma correta aqui, amém? Então esse foi o dom do pastoreio, e eu vou morrer aqui nessa cidade. Eu não sei quando, eu não estou falando que é agora, mas eu quero morrer aqui nessa cidade, eu quero ser enterrado aqui nessa cidade, porque eu saí da minha cidade, larguei a minha família para poder dar tudo o que eu tenho, para que o evangelho ele seja pregado aqui nesse lugar. Eu não estou dizendo que outros lugares não pregam o evangelho, estou falando o que eu tenho que fazer. Estou falando qual que é a minha responsabilidade. E Deus ele tem edificado uma igreja, Deus ele tem feito de fato em nós e através de nós. Mas irmãos, é apenas o começo. Nós estamos na história da igreja, a igreja já tem mais de 2000 anos. Nós estamos correspondendo ao que Deus já fez em nós. Mas o trabalho é até que todos cheguem. A unidade da fé é uma justa cooperação de todos os membros. Então a responsabilidade de fazer uma igreja saudável e de nos tornarmos uma igreja saudável, ela não é só minha, ela é sua também. Eu faço a minha parte, o Rodrigão faz a dele, a Keren faz a dela, o Jefferson faz a dele. E cada um vai fazendo a sua própria parte dentro do corpo, a fim de que haja saúde dentro do corpo. Então que essa série, dons espirituais, dons do Espírito, que elas venham clarificar os nossos olhos, irmãos. Eu oro para que o Espírito nos dê entendimento, clareza de tudo aquilo que Ele quer para as nossas vidas, independente de onde nós estivermos. Nós fomos vocacionados a fim de viver para a glória de Deus, para a edificação dos santos e para testemunho daqueles que ainda não creem. Amém? Vamos ficar de pé nessa manhã, nós participaremos da ceia.